Você ama a Deus? Qual Deus? Será que você ama o Deus Criador, o nosso Senhor que se revela na Bíblia, chamado de Yahvé, Javé, Jeová, o Deus que se revelou para Abraão, Isaque e Jacó? Ou será que você ama algum Deus, qualquer Deus, dependendo da conveniência, você só quer ter alguém a quem se recorrer? Existe muita diferença e as consequências são muito distintas, porque se você ama o nosso Deus, você vai buscar fazer a vontade dele. E as pessoas que fabricam deuses conforme a sua própria vontade, fabricam deuses que lhes ajudem a fazer o que elas querem. Ou nós nos curvamos à vontade do nosso Deus, ou fabricamos deuses que fazem o que nós queremos. Ou nós cultuamos ao Senhor que nos criou, ou fabricamos deuses que nos cultuam, que nos servem, que trocam moeda conosco. Nós fazemos algumas coisas para eles e eles em troca fazem algumas coisas para nós. Parece que é absurdo o que eu estou falando, mas nós vimos ao longo da história que nós temos a sede de controlar a divindade. Porque confiar no Deus da Bíblia, confiar em sua graça, parece sempre tão pouco. É muito mais fácil alguém dizer para nós, olha, faça isso, faça essa promessa e trilhe esse caminho que você vai conseguir. E daí nós fazemos, pagamos o preço e queremos a paga, né? Queremos a recompensa, porque afinal de contas nós fizemos. Se alguém falar para você, suba uma montanha, desça, faça uma campanha, ore 7 dias e você vai ser curado. Então você faz e você quer ser curado, porque você fez, você merece. Contar com a graça de Deus é outra coisa. Contar com a graça de Deus não é contar com o que você merece. É contar com o que Deus quer, com o que Deus faz, com a salvação que Deus deu. E isso é o maior presente de todos, mas também é o maior desafio que a Bíblia nos traz. Hoje eu penso um pouco sobre esse nosso relacionamento com Deus, esse nosso serviço a Deus ou a deuses, porque a nossa leitura da Bíblia 365 chegou no capítulo 32 de Êxodo e é o texto onde o povo diz que Moisés está demorando muito no monte e pede para que Arão faça um bezerro de ouro, para que eles adorem o bezerro de ouro. O texto começa aqui dizendo, aqui já no versículo 1 do capítulo 32, que quando o povo viu que Moisés demorava, o povo se reuniu ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Eles pressionam Arão e Arão então pede que eles dê os pendentes de ouro, as peças de ouro que eles têm. Arão constrói um bezerro de ouro e olha o versículo 3, quando o povo viu o bezerro de ouro começou a exclamar, ó Israel, estes são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. O versículo 4 diz que há entusiasmo, então Arão constrói um altar para o bezerro de ouro, para eles fazerem sacrifícios e holocaustos ao bezerro de ouro. Esse povo se perdeu. Esse povo se esqueceu do Senhor que os abençoou, que os livrou. Se esqueceu do Deus que se revelou para eles, dizendo, eu sou o Deus de vocês, eu já abençoei vocês, eu já tirei vocês do Egito. Se esqueceu de todos os feitos do Senhor. Esse povo aí viu as 10 pragas, viu o mar se abrir, esse povo recebeu comida no deserto, água no deserto, esse povo foi cuidado por Deus. Mas é muito fácil se esquecer de todas as bênçãos de Deus e querer algo palpável, algo que seja controlável, algo que você possa carregar, negociar, sacrificar, agradar e ter recompensas em troca. O Deus de Israel nunca quis ser agradado por seu povo para dar algo em troca, não. Ele sempre se revelou como um Deus que já deu algo em troca. Nunca pediu sacrifícios para que ele mesmo se alimentasse dos sacrifícios como se ele precisasse, não. Os sacrifícios era para que o povo lembrasse que o povo não pode chegar perto dele porque ele é santo. Então, ao invés de matar o povo que merecia ser morto, ele
mata os animais para que o povo pudesse se achegar a Deus, os animais carregando o pecado do povo, construindo a ideia do que seria feito em Jesus Cristo. Jesus Cristo é sim o verdadeiro sacrifício e nós contamos com a graça dele, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Não é o que fazemos que nos aproxima de Deus, é o que Deus fez que nos torna próximos a Ele. É a salvação que Deus deu. Quando nos esquecemos disso, queremos criar bezerros de ouro, criar ferramentas, criar idolatrias, e isso só nos afasta de Deus. E para as nossas idolatrias criamos desculpas. Muita gente que fala de idolatria, dos deuses desse século, falam que o dinheiro é a fonte das idolatrias, que no coração humano o orgulho é o pai dos pecados, a fonte da idolatria, e que nós idolatramos a nós mesmos. E até quem defende que o dinheiro é o grande Deus desse mundo, reconhece que o dinheiro é o problema por causa do nosso orgulho, porque com o dinheiro nós nos orgulhamos, ficamos vaidosos, esquecemos das pessoas, usamos as pessoas, nos achamos maiorais, superiores. Nós criamos bezerros de ouro, criamos coisas para adorar. Você não deve adorar nada, nada, nada acima de Deus. O grande mandamento é: ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo, mas acima de todas as coisas o Senhor teu Deus. Quantas coisas você ama acima de Deus? Quantas coisas você valoriza acima de Deus? Muito cuidado. O Senhor aqui é Ele mesmo que avisa Moisés e fala: Moisés, desça lá para aquele povo desobediente, aquele povo mal agradecido, teimoso e rebelde, são as palavras que está escrito aqui no versículo 9. Aquele povo teimoso e rebelde, aquele povo se afastou. E é curioso como nós somos especialistas em dar desculpas, Olha a desculpa de Arão. Quando Moisés chega, ele vai para Arão e fala: Arão, o que foi que esse povo fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? O que aconteceu? Pressionaram muito você? Pensaram matar você? O que aconteceu? Versículo 21 e versículo 22, Arão fala assim: não fique furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como esse povo é mau. Eles disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joia de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo. E saiu esse bezerro. Saiu. É para acabar, como diz aqui, Que desculpa mais esfarrapada. Nós criamos desculpas esfarrapadas para falar: não, que isso, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não cultuo a mim mesmo, eu não cultuo outras coisas, eu só quero fazer o bem, eu só quis ajudar e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e saiu isso aí. Meus queridos, nós temos que reconhecer que o nosso coração é orgulhoso, vaidoso, que a nossa tendência é de se afastar de Deus. E é Deus quem tem que nos arrastar para perto dele. Deus tem que abrir os nossos olhos, como está fazendo hoje com esse texto e falando para mim e para você. Cuidado com os seus ídolos. Não ponha ninguém para concorrer com Deus. Só Deus é o Senhor. E graças a Deus que apesar dos nossos erros, Deus caminha conosco. Esse povo pagou o preço. Vocês vão ver aqui que Moisés chega e chama quem está do lado do Senhor. Os levitas se posicionam com Moisés. Há uma guerra. Morrem pessoas, se não me engano são 3.000 pessoas do povo de Israel que morrem. E depois tem uma conversa entre Deus e Abraão, e Deus fala assim, Deus e Moisés, Deus fala para Moisés: e eu não vou andar com esse povo não, porque esse povo é muito teimoso, eu não vou aguentar as teimosias desse povo. Resumindo a história aqui, interessante ver a defesa de Moisés. Então Moisés disse no versículo 15, agora versículo 15 do capítulo 33. Se não nos acompanhar pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio
que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Falando com Deus, quando Deus fala assim, eu não vou acompanhar mais esse povo, que esse povo é muito pecador, esse povo é muito teimoso. Moisés fala assim, nós não podemos ir sem o Senhor. Se nós formos sem o Senhor, ninguém vai saber que nós somos o povo do Senhor. É a presença do Senhor que nos distingue de todos os povos da terra. Você também tem desejado andar com Deus? Você quer que Deus ande com você em todos os lugares? Deixa você pensar um pouco. Enquanto você pensa, esqueci de colocar o meu cafezinho aqui. Será que eu tenho que levantar para você ver? Ó, é café de verdade. Ó. Tá quentinho, saiu agora. Isso aqui é para você pensar enquanto você pensa. Se você quer que Deus ande com você, se você quer a presença de Deus em tudo que você faz. Parece que nós não queremos a presença de Deus em muitas coisas que fazemos. Parece que em várias situações do nosso dia nós preferimos estar sozinhos e preferimos que Deus não existisse ou que Ele não estivesse conosco. A palavra de Deus está trazendo para nós hoje uma diferença entre nós e todos os demais povos da terra. A diferença é a presença de Deus. Se não for a presença de Deus, não tem nada que nos distinga. Não tem nada que nos diferencie dos outros povos. Você não é melhor do que as outras pessoas, você não é melhor do que os outros povos. Até a Bíblia fala, eu não escolhi vocês porque vocês são os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais ricos. Não. Mas vocês têm a presença de Deus. Olha que doido, nós estamos falando hoje de um povo que quer se afastar de Deus, que quer ter outros deuses como outros povos, quer valorizar as coisas que os outros povos valorizam. E os outros povos valorizam o dinheiro, a tecnologia, a fama, a vaidade, a aparência. Nós não, nós valorizamos o Senhor. Mas queremos nos afastar de Deus, criar esses outros ídolos dos outros povos, mas com isso perdemos a característica de quem somos, perdemos a marca de quem somos. Afinal de contas, somos o povo de Deus. Somos representantes do céu na terra. Se não for a presença de Deus, não tem nada que nos diferencie. Não tem nada que diga que somos um povo escolhido por Deus. Só podemos mostrar que somos o povo de Deus se Deus estiver conosco e nas nossas ações Deus for revelado. Na nossa conduta, Deus transbordar de nós. Eu peço a Deus que Ele me ajude a entender isso. Só vale a pena se Deus for conosco, senão não vale a pena. Só é marcante, só é interessante, só é bom se o Senhor estiver junto, senão é inútil. Senão não tem diferença nenhuma de todas as outras pessoas desse mundo que correm atrás do vento. Então pare de correr atrás do vento, pare de valorizar as coisas erradas e vá correndo atrás do seu Senhor, não ande sem Ele. Peça para Ele andar contigo em todos os momentos. Certamente você terá uma vida feliz. Fuja dos falsos ídolos, dos falsos deuses. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.